Bienvenidas. 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 Queridas hermanas, bienvenidas a este día sábado. Nuestro encuentro sigue adelante. Anoche tuvimos el culto al Señor, en donde ya fuimos edificados. Vimos una reflexión en Efesios, en lo que dice respecto a la armadura espiritual. Y damos gracias al Señor por aquellas cosas que Él ya nos ha enseñado. Es muy necesario que nosotros estemos sensibles a la voz de Dios, a todas las cosas que Él nos está enseñando, lo que Él nos está diciendo, todos los elementos, todos los versículos, todos los momentos, cada palabra, el Señor está ministrando en nuestros corazones. Anoche también tuvimos la hermosa oportunidad de escuchar a nuestra hermana Carmen, a quien damos gracias por su vida, por su preparo, por el tiempo, por la dedicación, por estar con nosotros, por contestar nuestras preguntas. Gracias a Dios por su vida. Que el Señor siga bendiciendo su ministerio y su familia también. Y ahora vamos a tener una charla con la hermana psicóloga Juliana Tomás de Aquino, quien pudo preparar también, envió la grabación y vamos ahora a poder disfrutar de aquello que ella ha preparado ante el Señor para recibirlo a nuestros corazones. Así que el Señor la bendiga, que también estemos con el corazón dispuesto a recibir esta palabra. No te olvides algo importante. Después de este momento de charla que tenemos acá en este canal, nosotros nos vamos a Zoom, a la aplicación Zoom, en donde vamos a reunirnos con Juliana. Así que es muy importante que durante la charla tú puedas hacer tus preguntas, ya que somos varias personas, ¿no? Hay más de 100 hermanas que se inscribieron y que están reunidas ahí. Entonces yo le pido por favor que envíen sus preguntas a el número que va a salir ahí abajito, que es mi teléfono, y tú puedes enviármelo por WhatsApp. Ya, obviamente, imagínense que cada uno haga una pregunta, tenemos 100 preguntas, imposible, ¿cierto? Así que vamos a seleccionar algunas preguntas para hacerle a nuestra hermana Juliana y ella nos va a contestar y de esa forma vamos a poder instaurar una conversación a través de Zoom. Así que yo te pido que tú no dejes, porque no vamos a poder abrir el espacio para conversar y dialogar en Zoom. Por Zoom vamos a escucharla, vamos a hacerles preguntas que ya estarán preseleccionadas. Así que por favor, durante la charla, algo ahí que tú quisieras aclarar, yo te pido que tú me mandes este WhatsApp con esta pregunta y nosotros vamos a seleccionarla entre todas que vendrán. Así que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un momento de oración, pidiendo que Dios nos acompañe y nos guíe, y vamos a participar y escuchar lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestra hermana. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por este momento, Señor, por este encuentro que tú nos has permitido de llevar a cabo, por todas las hermanas que están involucradas, por todas las hermanas que han abierto su corazón y han dado este espacio para dedicarse, Señor, a estudiar estos temas, Señor, en este tiempo tan difícil que hemos vivido. Te agradecemos, Señor, por cada una de ellas. En especial, oramos ahora por esta charla que vamos a ver, y que en el nombre de Jesús tú nos puedas enseñar a través del ministerio de Juliana. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y que salgamos edificados con tu palabra y con todo lo que ella nos va a participar, que fue de su corazón y ciertamente de aquello que tú le has puesto en su vida. Bendícenos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el Señor nos acompañe. No te olvides las recomendaciones. Después entonces de la charla tenemos nuestra reunión por Zoom.
Recuerda que el link viene a través del líder de la líder de tu iglesia. Ya no podemos enviarlo individualmente, le enviamos a la líder de tu iglesia y ahí tú le pides a esa persona. ¿Ok? Muchas gracias. Sigamos disfrutando de este tiempo y que el Señor nos bendiga y que el Señor sea glorificado. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Hosana en las alturas. Hosana en las alturas.
mulheres, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez aqui, né, dessa forma hoje online, né, diferente do que a gente esteve aí no ano passado, né, presencial aí com vocês, mas é uma alegria e eu espero que seja bênção para a tua vida. Tenho boas recordações do tempo que eu estive aí com vocês, né, me lembro de alguns rostinhos, até recordando as fotos desses dias aí para trás, me lembro de alguns rostinhos, né, foi um tempo muito gostoso, me lembro da Ingrid, que me acolheu com tanto amor, né, então eu realmente tenho gratidão aí pela vida de vocês e pelo tempo que eu estive aí. E hoje, graças à tecnologia, né, graças a Deus e à tecnologia, a gente pode de novo compartilhar da palavra, e eu realmente oro para que ela seja bênção para a tua vida, para que ela faça diferença na tua vida, tá? Assim como ela fez na minha, à medida que eu fui estudando também, né? Então vamos lá, qual é o nosso tema hoje? Nosso tema hoje é pandemia, desafios e oportunidades. Eu espero estudar com vocês algo que fique para além da pandemia, né? Que dure, que realmente seja algo que comece agora, se é que ainda não começou na tua vida, mas que dure e que fique para além da pandemia, tá? Então vamos lá. Bom, muitas pessoas nessa fase, gente, têm tido depressão, ansiedade, né, como eu atendo, os atendimentos aumentaram nessa fase, e muitas pessoas têm sofrido mesmo, né, com essa questão, com medo, com a incerteza, a insegurança do amanhã, né, do que o amanhã tem para elas, né. Então, eu queria convidar você a refletir sobre um salmo, tá? Um salmo que foi muito citado também na pandemia, e tem sido citado no começo da pandemia, foi muito mais, que é o Salmo 91. Alguns trechos foram citados, né? Aquele versículo que diz que 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, né? E mal nenhum vai te acontecer. Então, eu queria meditar e entender um pouquinho esse salmo com você, que a gente conseguisse entender a partir das escrituras. Para quem é esse salmo, né? Aqui no Brasil, as pessoas têm o hábito de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, nesse salmo, como se fosse algo assim que trouxesse proteção por si só, né? Só de estar o salmo aberto, pronto, já vai proteger aquela casa, aquela família, né? Ou então citar o versículo, pronto, já está protegendo a minha casa, a minha família, e não é assim, né? Não é assim que funciona. O próprio salmo, ele explica ele mesmo, né? Ele vai dizer para quem que é esse salmo, e ele não diz, para aquele que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não é. A gente vai ler e a gente vai entender um pouquinho, tá bom? Então vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, então esse que habita diz assim: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade, a proteção e escudo. Olha isso, presta atenção nisso, gente. A verdade, a proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno. Pode ter o terror noturno, você não vai ter medo. Nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você diz, abre aspas, o Senhor é o meu refúgio, fecha aspas. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, abre aspas, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, e eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei.
vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, fecha aspas. Então, o Salmo explica, né, o Salmo diz, primeiro que esse Salmo é um Salmo messiânico, né, se refere a Cristo, né, Cristo cita, inclusive, esse Salmo no Novo Testamento, mas ele tem algum valor para a gente hoje? Ele tem lições para a nossa vida hoje? Eu creio que sim, tá? Mas não é deixando a Bíblia aberta nele, tá bom? Não é também compartilhando algum versículo. É lógico que compartilhar versículo é muito bom, evangelismo, é fantástico, compartilhem. Mas não é aquilo que vai assegurar, né, a sua segurança, né? Mas o que é então? Para quem que é esse salmo? Para quem este salmo traz segurança? Olha só, gente, ele mesmo fala, tá? Aquele que faz do Senhor o seu refúgio, tá? Olha o que diz o final. Porque a mim se apegou com amor. Aquele que se apega a Deus com amor, né? Aquele que invoca o Senhor na sua angústia. Aquele que conhece o seu nome. Tudo está no Salmo, tá, gente? Eu estou aqui só tirando lições do Salmo, tá? Então, aquele que faz de Deus o seu abrigo, o seu refúgio, aquele que descansa no Senhor, aquele que confia nele, tá? E como a gente faz tudo isso, né? Assim, de repente, né? Às vezes sim, às vezes Deus pode trabalhar na tua vida de forma repentina, né? E às vezes acontece de Deus trazer uma verdade para você tão forte que você sai daquele momento com certeza daquilo. Às vezes acontece. Mas muitas vezes também através de relacionamento diário com Deus. Aliás, isso é fundamental para a vida cristã, tá? Você não confia em quem você não conhece, tá? Se alguém um dia chegar para você, vamos supor que uma pessoa desconhecida chega para você e fala assim, pode deixar seus filhos comigo, eu cuido deles, né? De repente, assim, do nada. Você não vai fazer, você não vai deixar, né? Eu não deixaria. Por quê? Porque eu não conheço. Ainda que seja, vamos pensar que fosse uma pessoa maravilhosa, tá? Mas eu não tenho essa informação, eu não conheço, então eu não confio, né? Então, gente, a gente precisa ter um relacionamento diário com Deus. Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele não falha, ele é fiel, e eu preciso conhecer esse Deus, para que eu possa, então, confiar nele, para que eu tenha um relacionamento de intimidade com ele, para que eu possa realmente descansar nele, né? Eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso entender quem é esse Deus, eu preciso tirar lições das Escrituras que me mostrem e que me apresentem esse Deus, né? E eu preciso buscar esse Deus diariamente. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso, tá? Conforme a gente for caminhando, tá? Então, gente, é fundamental a gente entender que esse salmo, ele é uma verdade para pessoas que têm intimidade com Deus, tá? E ainda que você morra, e ainda que você pegue essa doença, que você morra, você viverá eternamente. Ele continua sendo verdade para você. Tá? Deus já te livrou de muitas vezes, ele continua livrando, ele continua cuidando, ele continua guardando de coisas que a gente nem vê, mas ainda que a gente morra e nós iremos, né, todos nós iremos em algum momento, e ainda que a gente contraia essa doença, né, Deus, ele continua cuidando e amparando, fortalecendo aqueles que confiam nele e que têm intimidade com ele, tá? Mas existem outros elementos que a gente tem que... Agora vamos caminhar um pouquinho mais para algo prático, não tão prático, mas a gente vai caminhando. Quais são os elementos que devem ser considerados para tirar proveito desta situação, dessa pandemia, né? Eu creio que 3 áreas da nossa vida que Deus fez, né, para a gente trabalhar e funcionar de acordo com essas áreas, eu creio que essas 3 áreas devem ser muito bem observadas, entendidas, tá? E aí a gente deve começar a trabalhar com elas na pandemia e seguir adiante, tá? Quais são essas 3 áreas? São 3 mandatos. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural,
tá? Se você ainda não conhece esses termos, eu vou explicar um pouquinho o que são eles, e aí a gente vai entender melhor o que eles são, e depois, no final, eu vou dar exemplos bem práticos, onde a gente pode trabalhar esses 3 mandatos, tá bom? Primeiro, para a gente entender, começar a entender, eu queria ler com vocês Gênesis 1, 27 e 28, tá? Que diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Mandato espiritual. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, mandato social, tem a ver com o nosso próximo, relacionamento com o nosso próximo. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, mas ainda continua o mandato social, multipliquem-se, continua, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio, aí já está no mandato cultural, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, nesses versículos, nós temos o mandato espiritual, que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, o mandato social, que diz respeito ao meu relacionamento com o meu próximo, e o mandato cultural, que diz respeito ao meu relacionamento com as coisas criadas, tá bom? E aí depois também tem, né, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que também tem a ver com o mandato espiritual, né, obediência a Deus, tá? Então essas são as 3 áreas da nossa vida que eu gostaria que você fizesse uma reflexão, como elas andam, que você avaliasse e que você aproveitasse essa quarentena para começar a arrumar essas 3 áreas da sua vida, onde elas precisam ser melhoradas, tá bom? Então vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Mandato espiritual, eu queria trabalhar com vocês a parábola das 10 virgens, tá? Lá de Mateus 25, de 1 a 13. Eu vou ler rapidamente com vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre o mandato espiritual, tá? Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, gente, essa parábola, ela ilustra bem o mandato espiritual. Existem coisas que só você pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você, né? Se seus pais são crentes, você não é crente por tabela, enfim, né? Se sua mãe foi uma mulher piedosa, você não vai ser automaticamente piedosa. Se seu marido é um homem piedoso, você não será automaticamente piedosa, né? Então, existem coisas que você tem que fazer por você, né? E com relação a Deus, ninguém pode fazer por você, tá? O buscar intimidade com Deus é só você que pode fazer. Ter essa intimidade com Deus é você, ninguém, seu marido, seus filhos, seus pais, por mais crente que eles sejam, eles não podem fazer isso por você. É só você que pode, tá? Então, essa parábola fica aqui pra gente o ensinamento de que a nossa vida com Deus, somos nós que temos que buscar essa comunhão com Ele, diária. Tá? E depois eu vou dar alguns exemplos práticos de como a gente pode fazer isso, tá? Mas outra coisa que a gente tem que pensar
aqui que, assim, existem crescimentos espirituais que você tem que começar a avaliar na tua vida, né? Nenhum crente chega a um nível de comunhão tão bom que ele não tem mais para onde crescer. Então, a minha pergunta é, como que você está nessa caminhada cristã? Você cresceu, você tem crescido, você parou, você regrediu, como que tá? Nessa avaliação você pode fazer. E essa caminhada você que tem que trilhar, né? Essa caminhada com Deus, essa vida de intimidade com Deus, tá? Nós nascemos com um vazio muito grande. E esse vazio, ele só é preenchido com Deus, com a presença de Deus, de forma correta, satisfatória. A gente vai querer preencher esse vazio com outras coisas, né? Quando a gente estiver com medo, assustada, a gente vai tentar preencher esse vazio, de repente, com relacionamentos, com comida, com compras, com estética, mas esse vazio, só quem pode preencher é Deus, tá? Nada disso vai te trazer satisfação. Pode trazer satisfação momentânea, né? Mas não vai durar, tá? Então, procure ter uma vida de intimidade com Deus. Esse é um mandato espiritual que só você pode buscar por você, tá? O óleo aqui, né, alguns pastores, né, que eu já ouvi, dizem que às vezes quando a Bíblia fala de óleo, ela tem uma relação com o Espírito Santo, né? Então, sendo esse o caso, olha que interessante, né? Então, você tem que buscar se encher do Espírito, tá? E ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém pode se encher do Espírito por você. Encher você do Espírito, né? Uma pessoa vem e enche, não. Isso é Deus que vai fazer com você através de um relacionamento com Ele, tá? Então, isso é importante, tá? Próximo, mandato social. Mandato social. A parábola do servo fiel e do servo mau ilustram bem esse mandato social. Vamos lá. Mateus 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Olha, o servo cuidando do outro, né? Dando sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele vai ser feliz, bem-aventurado. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, aquele servo que estava cuidando dos outros servos, né? A quem o Senhor deixou, né? Então, ele vai ser bem-aventurado e Deus vai confiar-lhes os bens, né? Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas, porque ele estava sendo hipócrita. Ali haverá choro e ranger de dentes, tá? Eu queria pensar um pouquinho, porque esse mandato social diz respeito à sua vida em relacionamento com aquelas pessoas que Deus colocou para que você cuide, tá? E aí a gente pensa, em primeiro lugar, da nossa família, né? E aí, se você for casada, seu marido e seus filhos, se você tiver filhos, e se você for solteira, seus pais, seus irmãos, né, e depois a família estendida, né, as pessoas que Deus coloca na tua família, isso engloba aquelas pessoas que você não gosta, tá? É assim, gente, Deus coloca na nossa vida, e não importa se você gosta ou não, a sua obrigação como cristã é tratar bem, tá? Então, você pode pensar em pessoas que fazem parte do seu convívio que você não gosta. Você preferia que não fizesse. Isso não te isenta da responsabilidade de tratar bem, porque aqui, como diz nessa parábola, o Senhor colocou os conservos, né? O Senhor, não foi o servo que escolheu, não, eu quero esse servo, aquele, porque são mais legais, e são mais amiguinho meu, né? A minha amiguinha, e eu gosto mais. Não, né? Então, Deus coloca as pessoas no seu caminho, e a sua obrigação é tratar essas pessoas bem, tá? Então, esse mandato social diz respeito ao seu relacionamento com o seu próximo, e o próximo não é o próximo que você escolhe, mas é o próximo que Deus põe no seu caminho,
tá bom? Isso que fique isso muito claro, porque a gente gosta de escolher pessoas, tá? E ser legal com aquelas com quem a gente escolhe, quem a gente se dá bem, mas Deus nos manda tratar bem aquelas pessoas que a gente não escolheria, mas Deus escolheu para que a gente conviva com elas, tá bom? Isso é importante a gente lembrar. E o nosso próximo mandato diz respeito ao mandato cultural, tá? Que tem a ver, a parábola dos talentos vai explicar bem esse mandato cultural, tá? Vou ler rapidamente, porque ela é um pouquinho grande, vou pular algumas coisinhas, porque ela é bem conhecida também, e depois você pode ler com calma na sua casa. É Mateus 25, de 14 a 30. Tá, gente? Essas parábolas, elas estão todas ali no sermão escatológico de Jesus, né? E é interessante que são as orientações de Jesus, as últimas, assim, né? Uma das últimas orientações de Jesus, né? Então, é interessante a gente pensar nas orientações que Jesus nos deixou, né? Olha lá o que diz essa parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Tá? E aí eu vou dar uma pulada aqui. Aquele que recebeu 5, ele foi lá, multiplicou, né, investiu, tal, e recebeu mais 5. Aquele que recebeu 2, fez a mesma coisa, investiu, multiplicou, recebeu mais 2. Aquele que recebeu 1, ele enterrou. Tá? Ó, mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Tá? E aproximando-se daquele que recebeu 5, o servo entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E então, aproximando o que tinha ganhado 2, fez a mesma coisa. Olha, eu ganhei mais 2 para o Senhor, tá aqui os 4, que são teus, né? E aí o Senhor diz as mesmíssimas palavras. Um tinha ganhado 5, multiplicou mais 5. O outro 2 e deu mais 2. Então 4, mas recebeu a mesma palavra, né? Fez o trabalho, o esforço e recebeu a mesma palavra. Mas, chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo. Olha só, desculpa aí, né? A desculpa que a gente às vezes dá para não fazer aquilo que a gente deve fazer. Sabendo que o Senhor é severo, que colhe onde não plantou, ou seja, injusto ainda, né? Porque quem colhe onde não plantou, né? Ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Gente, não adianta a gente ter medo, né? Não adianta o medo nos paralisar. Deus, ele requer de nós atitudes, né? Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Muitas vezes não fazemos coisas por conta de preguiça. Por conta de preguiça, olha só. Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, tudo é de Deus. Ele nos dá para que a gente trabalhe com aquilo, né? Mas é tudo dele, né? E deve voltar para ele. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui, essa parábola explica bem o nosso mandato cultural, ou seja, Deus nos deu coisas, né? Tanto bens materiais, quanto talentos naturais, quanto dons espirituais. Então, e tudo isso, gente, deve ser usado em prol do reino, deve ser multiplicado e usado em prol do reino, tá? Então, aqui, você tem que entender o seguinte: o seu dinheiro não é seu. Ele foi confiado a você para que você administre de forma correta e para que você use no reino também, né? Ajudando, né, pessoas na pandemia, né? Muitas pessoas têm tido necessidade, enfim, usando para o reino. Os talentos que Deus te deu, gente, talentos espirituais, é para você usar
na casa de Deus, é para você usar no corpo de Cristo. Quando você não usa o seu talento no corpo de Cristo, o corpo padece por sua culpa, num certo sentido, porque você não está usando aquilo que Deus te deu para usar. Então você trabalha na igreja. Todos nós temos dons espirituais que Deus nos deu, e a gente tem que descobrir quais são, e a gente tem que colocar eles ao serviço do reino. Também diz respeito às aptidões, tá? Além de talentos espirituais, Deus te deu aptidões, né, naturais, e que você tem que usar para o reino, tá? Então, tudo isso, gente, é fundamental para a gente entender e para a gente começar a pensar como que a gente pode sair dessa pandemia, tirar lições nessa pandemia e mudar a nossa vida, observando essas 3 áreas, tá? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Tá, Ju, como que eu faço? Por onde eu começo? Na prática, por onde eu começo? Tá, então vamos lá. No mandato espiritual, lembra que a parábola das 10 virgens, né, que existe aí azeite que você tem que ter, né, existe algo que você tem que cultivar. Então, o seu relacionamento com Deus é responsabilidade tua, ninguém pode fazer por você, tá? Então, primeira coisa, gente, faça suas devocionais, né? Então, separe um tempo diário com Deus para leitura da palavra, estudo da palavra, pega aquele trecho, escolha um livro bíblico, pega aquele trecho, estude. Se é um texto mais difícil, procure sermão na internet, né, de pastores que você confie, que você tenha uma teologia boa, né, saudável, para entender melhor. Tire lições práticas que você vai ficar pensando nelas no seu dia. Então, por exemplo, você lê um texto, pensa ali, o que aquele texto revela sobre Deus? O que ele me faz conhecer um pouco mais sobre Deus? Lembra que a gente tem que conhecer Deus, né, para que a gente tenha essa confiança nele, né, parte é o conhecimento. Então, é para que você conheça melhor a Deus. O que aquele texto revela sobre Deus? O que aquele texto requer de você? Qual é a exortação para a tua vida, né? Qual que é o desafio para a tua vida? Então, fique pensando nisso durante o dia, né? Nessa mesma devocional, você separa um tempo para oração. Faça uma listinha de oração. Às vezes as pessoas pedem pra gente, né? Ora por mim. Ai, olha, eu queria que você orasse por mim. Às vezes a gente fala, vou orar e não lembra, né? A gente confia na nossa cabeça e a cabeça nos trai. Então, faça uma listinha de oração. Faça uma lista ali que você possa orar por aqueles pedidos, orar pela sua família, orar pelos seus filhos, pelo seu marido, pela família maior, né? Pela sua igreja. Gente, ore pela sua igreja, pela liderança, pelos trabalhos, mesmo aquele trabalho que você não está envolvido, né, lembra de orar, porque é o trabalho, todos os trabalhos, né, da igreja são para o reino, então lembre-se de orar por eles, tá? Então tem um tempo diário com Deus. Além disso, quando você for fazer alguma coisa na tua casa, uma limpeza, lavar uma louça, ponha um louvor e realmente medite sobre aquele louvor, sobre aquela letra, tá, gente? É uma das formas da gente se encher do Espírito Santo, que fala lá em Efésios, é louvando a Deus de coração, com cânticos e hinos espirituais, né? Então, louve a Deus durante o seu dia, não deixe para louvar só na igreja, tá? Louve a Deus durante o seu dia, ponha louvor e realmente preste atenção naquela letra. Algo bacana vai acontecer, que você vai parar de deixar sua cabeça pensando em coisas que em nada edificam e, pelo contrário, fazem mal, né? Então, louve a Deus durante o dia, tá? Ponha louvores para você fazer as coisas, as tarefas da sua casa, cozinhar, tudo mais. Outra coisa, uma das formas de se encher do Espírito é sendo grata. Então, faça uma listinha, um diário de gratidão, tá? Coloque ali todas as suas gratidões, pense em coisas pequenas, às vezes coisas que a gente jamais pararia para pensar e para ser grata. Por exemplo, alguém que me fez alguma coisa pequena, entendeu? Então, eu ponho ali no meu diário e eu agradeço a Deus, né? Então, lembre-se disso, de fazer um diário de gratidão, tá? Mandato social, tá? Então, o que a gente pode fazer no mandato social? Lembra que o mandato social tem a ver com as pessoas que Deus colocou no seu convívio, tá? E essas pessoas foi Deus que colocou. Então, não são aquelas pessoas que você escolhe, tá? São aquelas que Deus colocou.
E por que eu estou frisando isso, né, gente? Porque a gente é muito fácil de se dar bem com quem a gente quer, né? E como se a gente fosse Deus, né? Como se a gente estivesse no trono. Não, essa pessoa eu gosto, essa eu não gosto, né? E aí é bem essa pessoa que você não gosta que Deus está colocando para trabalhar em algumas questões suas, inclusive pecados seus, né? Então, a gente tem a obrigação. Primeiro lugar é a nossa família, né? Então, se você é casada, seu marido, seus filhos, e se você é solteira, seus pais, seus irmãos, né? Então, você faça o bem para essas pessoas, né? Cuide dos seus filhos, gaste tempo com eles, né? Tenha um tempo com eles, de conversas, dependendo da idade, de brincadeiras, dependendo da idade. Sim, gente, às vezes a gente não quer, mas é sacrifício, a gente faz sacrifício pelo próximo, tá? Então, gaste um tempo com seu marido, escolha uma série, tem aquela The Chosen, não sei se vocês já assistiram, mas ela é muito boa, escolha uma série boa, então tenha um tempo com eles. Faça o culto doméstico, gente, se você não tem esse hábito, aproveite esse tempo para realmente colocar esse hábito na vida de vocês, tá? Faça o culto doméstico. O culto doméstico é aquele tempinho junto que vocês vão ter ali como família, onde vocês vão, o pai, né, no caso, geralmente, né, se for cristão, vai contar uma história, vai tirar alguma lição, você também, como mãe, pode tirar alguma lição, e vão cantar juntos em família, podem recitar versículos, vocês podem começar falando os mesmos versículos naquela semana, para ir decorando os versículos, né, então aí depois de algum tempo vocês já vão falar de cor aquele, e aí decora outro, já vão ter outro de cor na cabeça, e assim vai. E você vai usar esse tempo, vocês, né, você e seu marido, vai usar esse tempo para trabalhar questões que precisam ser trabalhadas na família, né, às vezes algum problema que a família está passando, às vezes algum problema que uma criança trouxe, às vezes alguma coisa que está acontecendo, então vocês vão meditar na palavra de Deus, e vai ser um tempo de ensinar também os seus filhos como eles podem tirar lições práticas da Bíblia para aquilo que eles estão vivendo naquele momento. Então, à medida que vocês fazem isso, vocês vão ensinando os filhos de vocês também a realmente ter uma vida prática com as Escrituras, ter uma vida prática com Deus, uma vida real com Deus, né? Então, gente, a devocional, ela é fundamental, tá? Eu diria que é uma das coisas mais importantes aqui do nosso mandato social, tá? Cuidar dos nossos, da nossa casa, e aí esse tempo. Se você tem crianças pequenas, melhor ainda, aproveite para realmente instalar esse hábito, porque depois, gente, na adolescência, os meus já estão na adolescência, um já está no finalzinho da infância e 2 na adolescência. Na adolescência, às vezes, eles não querem muito, assim, né, ai, não, hoje não, mas como já tem o hábito, nem reclama, vai e tá junto com a gente, entendeu? Porque já tem o hábito. Agora, se você não instala esse hábito enquanto criança, na adolescência fica mais complicado, tá? Creio eu, né, que fique mais difícil. Tá? Porque aí já não criou o hábito, e aí eles não querem, às vezes, enfim. Então é importante, aproveite esse tempo e realmente faça o culto. Às vezes, gente, você não vai ter tempo, né? Então, normalmente, escolhe um horário, vamos supor que você escolheu à noite para fazer com as crianças e com o marido. De manhã você faz a sua devocional, é o seu tempo com Deus. E aí, à noite, você faz o culto, um exemplo. Aí, naquele dia, vocês vão sair, e você vai ver que não vai dar tempo, porque as crianças voltam dormindo no carro e tal. Faz no carro, faz na ida, faz na volta enquanto eles ainda estão acordados, né? Não precisa ser uma coisa na sala da casa, né? Faz no carro, conta uma história, canta, né? Então, é um tempo gostoso, é um lugar diferente. Às vezes você vai receber uma visita naquela noite, e aí você não quer deixar de fazer o culto. Se a visita é crente também, se é uma família cristã, você fala já com a pessoa, combina, e você fala, hoje nós temos um pregador de fora, e você pede pro homem do casal, enfim, para quem for, contar uma história. E aí você faz junto com todo mundo, né? É bacana que as pessoas já participam também, né? Então, são ideias, tá, gente? Mas não deixe de fazer o culto doméstico, tá? Isso é muito importante. E cuidar daquelas pessoas que Deus coloca para você, tá? Você tem a obrigação de ser boa, bondosa, generosa com aquelas pessoas que Deus coloca, principalmente aquelas mais difíceis, tá?
Trabalha isso no teu coração, principalmente as mais difíceis, tá? Que aí realmente você vai estar fazendo por Deus, entendeu? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer em primeiro lugar por Deus, e aí depois pelo nosso próximo. Então, nesse caso, você vai estar muito treinando isso, né? De fazer realmente aquilo por Deus, né? E peça para Deus ir colocando amor por aquelas pessoas, né? Ore por elas, né? Então, cuide das pessoas que Deus coloca no seu convívio. Pensando também nas pessoas da igreja, né, familiares, pessoas da igreja, e também naquelas pessoas que carecem, que estão carentes, seja de carência emocional, afetiva, às vezes são pessoas que nessa pandemia estão em depressão. Então, outra ideia prática, você pode fazer um bolinho, e você sabe que você tem algum vizinho que está passando por dificuldades, faz um bolinho, faz uma cartinha, coloca um versículo e entrega para essa pessoa, né? Então, faça coisas práticas para aquelas pessoas que Deus coloca no seu convívio, tá bom? Essa é uma ideia. Até um grupo de mulheres na tua casa também é uma ideia para vocês estudarem um livro devocional, né? Então, ideias que você pode ter aí para cuidar dos seus conservos, né? Para cuidar das pessoas que são servas junto com você, tá? Então, essa é uma ideia. E agora o mandato cultural. O mandato cultural diz respeito àquilo que Deus nos deu, né, e diz respeito às coisas criadas. Então, por exemplo, tudo que Deus te deu, o dinheiro mesmo que Deus te deu, né, você tem que usar em prol do reino, né? Não que você não possa usar com você, claro que você pode, mas até esse uso com você tem que ser consciente para que você realmente tenha com que acudir ao necessitado, né? Então, por exemplo, tem uma frase que é de um autor que eu não lembro o nome agora, mas que eu gosto muito, que diz assim: você vai ser sempre o rico de alguém. Por mais pobre que você seja, vai ter sempre alguém mais pobre do que você e alguém por quem você vai poder fazer alguma coisa, tá? Então, você vai ser sempre o rico de alguém. Então, ninguém tem desculpa, não, mas eu sou pobre. Mas tem sempre alguém mais pobre do que a gente pode fazer alguma coisa. Então, use os seus bens, os seus recursos em prol do reino, o seu dinheiro, né, ajude pessoas que porventura estão necessitadas nessa pandemia, desempregadas, né, use o seu carro em favor do reino, né, use a sua casa para receber pessoas, seja uma pessoa hospitaleira, dá trabalho, tira a gente do nosso conforto, tira a gente da nossa comodidade, enfim, mexe com a nossa logística. Mas sim, Deus nos chama para isso, tá bom? Então, use os seus recursos e os seus bens no reino, né? Administre de forma consciente e também os seus dons espirituais que Deus te deu. Não deixe de usar o seu dom espiritual na igreja. Gente, você precisa exercitar o seu dom na igreja. Se você não faz isso, a igreja padece, o corpo de Cristo padece, tá? Então, use os seus dons espirituais na igreja, descubra quais são eles, tá? E aí use na igreja. Se prepare também para servir bem, né? Se prepare, estude. Hoje em dia a gente tem muito curso online, tem muita coisa aí bacana para fazer, né? Online. Então, se prepare para exercer as suas funções de uma forma que seja realmente digna, né? Do chamado que Deus te deu, né? Então, assim, se você é uma dona de casa, se prepare para ser a dona de casa. Eu conheço uma pessoa que estudou, fez uma pós-graduação porque ela percebeu que alguma coisa estava ruim na casa dela com relação aos filhos e tal, e ela não estava se sentindo preparada, ela foi e fez uma pós-graduação para usar na casa dela, porque ela não trabalhava fora, e a casa dela, então, era uma grande responsabilidade, né, e mesmo se trabalhasse fora, né. Então, gente, estude, né, se prepare mais para servir na sua casa, na sua igreja, e no seu trabalho, se você tiver. Lembrando que sempre que você faz alguma coisa, você faz em primeiro lugar para o Senhor, tá? E depois para as pessoas, tá bom? Então, mesmo no seu trabalho, o seu primeiro chefe é Deus. Então, você tem que desempenhar bem a sua função. Na sua casa, mesma coisa. Na igreja, mesma coisa, tá? Então, se prepare. Hoje em dia nós temos vários cursos, né, que a gente pode fazer, à distância, EAD, né? Então,
ensino à distância, e se você fala uma outra língua, então aí o leque é enorme, tem muita coisa gratuita, tem coisas pagas. Eu vou dar uma dica para vocês, a gente tem um curso aqui, que inclusive é muito bom, eu estou fazendo, estou gostando bastante, estou aprendendo bastante, é um curso de teologia, aqui numa das áreas, né, no setor do Mackenzie, no Andrew Jumper, é totalmente online, gente, é totalmente EAD, ensino à distância, tá? Você só vem para a formatura se você quiser, né? Então, se você puder. Então, é totalmente à distância, 90% das aulas que eu fiz, né? Não fiz ainda muitas, mas das que eu fiz, 90% é leitura. Então, o espanhol e o português são línguas muito próximas, então eu creio que você não vai ter dificuldade, né, você pode fazer um treino aí, né, pegar algum texto em português, ver se você entende, porque, gente, eu conheço pessoas que nunca estudaram espanhol e que leem espanhol, tá, então, porque é muito próximo, então, é uma forma de repente, você estudar, se preparar um pouco mais. Eles têm curso de teologia bíblica, EAD, teologia sistemática, teologia prática, que aborda como você fazer um estudo bíblico, como interpretar as escrituras, aconselhamento e missões, tá? Então, são essas 4 áreas aí que você pode estudar. E sem sair de casa. Então, assim, gente, se prepare, eu vou deixar depois com o Guilhermo, né, mais detalhes, se alguém se interessar, pode falar com o Guilhermo, mas se prepare, gente, se prepare para servir na tua casa, se prepare para, você vai fazer culto doméstico, estude para poder ensinar seus filhos, né, se prepare para servir na sua igreja, seja um servo fiel, né, que sobre o muito Deus vai te colocar, né, seja fiel no pouco que Ele te deu, que Ele vai te colocar sobre o muito. Então, que Deus nos abençoe, que nos ajude aí a realmente trabalhar nessas 3 áreas da nossa vida, nesse tempo de pandemia, né, sentar, refletir como que tá a minha área espiritual, meu mandato espiritual, né, como que tá a área do mandato social na minha vida, como que tá a área do mandato cultural, então, onde eu preciso melhorar? Senta, faça essa reflexão, tá? Reveja algumas coisas e realmente tome uma decisão de mudar, tá? E com certeza, gente, você colocando coisas boas, né? A palavra de Deus, o relacionamento com Deus, com certeza, muito de angústia, muito de ansiedade vai saindo, tá? Deus vai transformando, vai trabalhando, vai renovando e muita coisa vai realmente melhorando, tá? Mas isso é fundamental, vida de comunhão com Deus, que ninguém pode fazer por você, só você mesmo, tá bom? Que Deus te abençoe, que tenha sido realmente algo prático para a tua vida, que possa ser bênção na tua vida. Minha oração é que te ajude, que te abençoe, que te aproxime de Deus. Foi um prazer, né, falar com vocês mais uma vez e que Deus realmente abençoe a vida de vocês. Es tu pueblo aquí presente, todos a una voz proclamando que tú eres santo, exaltamos tu dulce nombre. Por tu amor, por tu cruz, por tu Hijo Jesús, eres santo, eres digno de alabanza y de ser adorado. Bondadoso Padre amado, sobre todas las cosas tú eres eterno, Señor.
es tu pueblo, aquí presente. Todos a una voz proclamando que tú eres santo, exaltamos tu dulce nombre. Por tu amor, por tu cruz, por tu Hijo Jesús, eres santo, eres digno de alabanza y de ser adorado. Bondadoso Padre amado, sobre todas las cosas tú eres eterno, Señor. Te adoramos como un pueblo y sabemos que de ti viene todo, Señor, por tu gracia, tu sustento. Tu palabra alimenta nuestra fe, incrementa al adorar. Eres santo, eres digno de alabanza y de ser adorado. Bondadoso Padre amado, sobre todas las cosas tú eres eterno, eres santo, eres digno de alabanza y de ser adorado. Bondadoso Padre amado, sobre todas las cosas tú eres eterno, Señor. Sobre todas las cosas tú eres eterno, Señor. Sobre todas las cosas tú eres eterno, Señor.